Boa noite. Estamos iniciando aqui na TV Costa do Sol o programa Fim de Noite. A partir de hoje estaremos aqui às segundas, quartas e sextas, encontro marcado, sempre com um assunto relacionado à nossa Macaé, de interesse do nosso município e também de toda a região. Então, encontro marcado, a partir de hoje, segundas, quartas e sextas, fim de noite, aqui na tela da TV Costa do Sol. E para essa estreia, para esse primeiro programa, eu estou tendo a honra e o prazer de receber aqui e conversar com ele, Dr. Gleison Guimarães. É pneumologista, médico com grandes serviços prestados a esse município e vai conversar um pouco conosco com notícias e com informações de interesse de todos nós. Dr. Gleison, boa noite. Prazer tê-lo aqui no fim de noite da TV Costa do Sol. Boa noite, Reginaldo. É um grande prazer que eu recebi o convite para que a gente comece a conversar um pouco sobre os temas que a gente achar que é importante. Perfeito. Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui e começar já esse programa dando assim aos ouvintes, aos nossos telespectadores, uma informação muito precisa em relação a, por exemplo, a terapia do sono. A gente sabe que muitas são as pessoas que têm algum distúrbio, têm problemas em relação ao sono, pessoas que não conseguem ter uma noite de sono agradável e às vezes não tomam, né, doutor, providências em relação a isso e pode ser advindo de um problema muito mais sério e que deve ser visto, deve-se procurar ajuda e eu tenho certeza que o senhor tem todo um trabalho e toda uma informação a respeito disso. Isso, na verdade os distúrbios do sono são muito frequentes, muito prevalentes na população mundial, não só a brasileira. E aí, por conta de toda a demanda do próprio mercado, do próprio mercado de trabalho e fazendo com que as pessoas durmam menos, a gente já dorme muito menos do que dormia antes. Perfeito. Então isso, sem dúvida nenhuma, já é um ponto bastante importante para que as pessoas acabem avançando o horário e dormindo muito menos do que antes. A gente dormia em média há 25, 30 anos atrás em torno de 8 horas e meia. Perfeito. Os estudos mostram que a gente dorme em torno de 6 horas hoje. Então, a privação crônica do sono já é um grande problema. Fora os outros distúrbios do sono, que catalogados são em número bastante importante, mais de 80 distúrbios catalogados do sono. E a prevalência desses distúrbios é cada dia mais frequente. E a gente fala de insônia, a gente vai falar de ronco, de apneia do sono. Exato. A gente vai falar de vários problemas que sim atrapalham a qualidade de vida e a produtividade no trabalho e aumenta o risco de acidentes. Eu acho que é isso que é muito importante. Agora, uma coisa também que é muito comum e acontece, que as pessoas às vezes talvez pode ser até o seu problema que está nos assistindo agora. As pessoas têm problema do sono e inadvertidamente tomam, por exemplo, remédios para exatamente conseguirem, né, ter um sono, ter uma noite um pouco reparadora. E isso é uma coisa errônea, né? A medicação feita de forma aleatória é muito errado, porque o que a gente precisa realmente é fazer com que as pessoas utilizem as medicações corretas, na hora correta. Perfeito. E aquela medicação que não vai criar dependência, aquela medicação que não vai trazer mais prejuízos do que, a princípio, agudamente, benefícios. Então, o que a gente precisa realmente é estipular e definir qual é a medicação para aquela determinada pessoa, para aquele determinado problema, que seja utilizado. E há formas saudáveis de fazer isso. Exatamente. Hoje. E existem outras formas que não medicamentosas. Então, toda a terapêutica e a medicina do sono, ela vem justamente para justificar e fortalecer um mercado de uso bastante intenso. No Brasil, a gente tem muita gente utilizando drogas de forma aleatória, de forma indiscriminada, sem um controle adequado. E aí essa falta de controle é que nos preocupa. Porque sim, existem pessoas que usam determinadas medicações de forma que não deveria ser adequada, que a gente entende como não adequadas, e que acabam sendo quase dependentes daquela ou daquela outra medicação. Então nada como o seu médico, né, quem está te orientando, quem está te organizando para que você consiga, sim, utilizar aquela medicação para aquela situação específica, porque isso é muito importante. Às vezes ele pode estar resolvendo o problema de imediato, conseguir até chegar ao sono, mas arrumando um outro problema muito mais sério, né, doutor? Exatamente. Eu acho que a importância de se validar o que o paciente, a necessidade daquele paciente naquele determinado momento utilizar e qual a medicação utilizar, eu acho que é muito importante. Existem hoje, no Brasil, disponibilizados pelo meio médico,
né, pela indústria farmacêutica uma série de medicações muito interessantes para a utilização, em que você tem melhora da qualidade do sono, você tem melhora dos resultados durante o seu sono, que vão fazer um resultado muito interessante durante o seu dia de trabalho. Então, nada mais importante fazer com que essas pessoas utilizem as medicações corretas. Quando for indicado medicação, né, Reginaldo? Porque, na verdade, um grande número de pessoas dormem mal e não precisam de remédio. Elas precisam orientar os seus hábitos de vida, precisam orientar, por exemplo, não roncar, ou se elas têm problemas de movimento de pernas, precisa realmente tratar esses movimentos, ou seja, a gente precisa identificar o distúrbio do sono que atrapalha e aí sim aplicar para que a gente consiga tratar adequadamente cada um. A alimentação noturna, doutor, ela pode levar uma pessoa a ter uma noite totalmente intranquila quanto ao sono? Sim, tem vários estudos mostrando que o número de pesadelos tem uma relação grande com a quantidade de alimentação, a quantidade de ingesta que você faz, principalmente próximo aos horários que você deita. Perfeito. Então, por isso, o Manual de Higiene do Sono é bastante rigoroso na determinação que ele faz com que a gente não deite pelo menos 3 horas, não se alimente e aguarde pelo menos 3 horas para que vá deitar. Perfeito. Por quê? Porque o processo digestivo é um processo que envolve uma aceleração do metabolismo e toda uma rede de substâncias e hormônios liberados durante a noite que pode atrapalhar, sim, na regulação e no controle ótimo dos estágios do sono. Então é recomendado, sim, para que a gente não se alimente e principalmente que a gente evite as medicações que são utilizadas para hiperestímulo, né? Então é muito adequado que não se utilize guaraná, não se utilize café, não se utilize as substâncias que são reconhecidamente como estimulantes. Porque é de natureza, por exemplo, do brasileiro de ter o hábito de jantar. Quer dizer, não é proibido jantar, ele pode jantar e ter uma noite saudável de sono, né? Exatamente, o que a gente pede é que janta, mas pode jantar até 19, 20 horas, por quê? Porque você vai respeitar as 2, 3 horas de repouso antes de adotar a posição para dormir e de efetivamente dormir. Agora, fala-se muito também, doutor, que o uso do líquido, ingerir líquido na hora que está se alimentando, também contribui para uma série de outros distúrbios na hora que a pessoa deita, na hora do seu descanso. Isso é mito ou é verdade? A ingesta hídrica ela tem que ser feita homogeneamente durante todo o seu dia, né? E a ingesta hídrica ela é muito importante, porque o nosso funcionamento corporal, o nosso metabolismo depende da ingesta hídrica diária. Exatamente. Quando isso é feito à noite, isso indiscutivelmente aumenta a utilização de um controle hormonal que já existe à noite para que a gente não tenha que levantar da cama e interromper e fragmentar o nosso sono. Perfeito. Porque um grande problema do nosso sono é quando esse paciente tem um sono fragmentado. Essa fragmentação ela faz com que esse paciente acorde cansado, desanimado, com sonolência de dia, não tenha muita vontade de fazer atividade, não tenha muita vontade de praticar coisas que se ele dormisse bem e acordasse bem, ele praticaria. Então, a ingesta aumentada de líquido ela vai possibilitar a chance do que a gente chama de noctúria, que é justamente essa inversão, ou seja, um aumento do padrão da diurese nesse período noturno. E aí isso vai fazer com que o paciente acorde 3, 4, 5 vezes à noite. E é uma queixa muito importante, não só dos homens que têm próstata e prostatismo, com uma próstata mais volumosa, e aí isso faz com que o paciente vá mais vezes ao banheiro, mas também pelo próprio distúrbio do sono, que é a apneia do sono, que é o ronco e as paradas respiratórias durante a noite, que são uma causa reconhecida de noctúria. Então, se o paciente tem queixa de que acorda muito à noite para urinar, ele tem que ser investigado desses distúrbios do sono e também de outros problemas de saúde, claro. Perfeito. E isso que o senhor tocou aí agora de pessoas que deitam e ficam perturbadas na hora do sono, é muito comum estar se tocando a pessoa para mudar de posição e as pessoas vão se acostumando a isso e nem às vezes procuram ajuda. E isso pode culminar com um problema mais sério lá na frente, né? Pode. Se a pessoa, até pela idade. Exatamente. Com fator idade é um fator que aumenta os distúrbios do sono de uma maneira geral. Então, insônia, apneia do sono, movimento de pernas, a privação crônica, esses distúrbios eles são muito mais prevalentes na população adulta. E o idoso, em especial, né, a pessoa da melhor idade, ela indiscutivelmente tem mais riscos de distúrbios do sono porque o sono já é de pior qualidade originalmente. Né? O melhor sono é o sono do bebê, é o sono da criança. E a gente vai perdendo em qualidade do sono a partir do momento que a gente cresce, e principalmente quando a gente envelhece. Então, indiscutivelmente, o sono melhor é o sono mais justo, é o sono do adulto jovem, da criança.
Então a gente tem que realmente identificar se existe um distúrbio do sono nessa população, principalmente na população de maioridade, porque isso impacta muito na qualidade de vida. Ansiedade também, doutor, tem reflexo numa noite de descanso? Muito. A ansiedade, os distúrbios psicossomáticos como um todo, eles... Pessoas muito ansiosas. A gente entende que a ansiedade, e aí o transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, ela consequentemente vai gerar uma tendência à superficialização do sono, porque aquele paciente que tem dificuldade para iniciar o sono, então a insônia inicial, que a gente chama, que é a insônia que o paciente demora para começar a dormir, ela é muito prevalente nessa população de ansiosos. E obrigatoriamente o que a gente tem que fazer com essa pessoa é, às vezes, sim, medicar, mas na maioria das vezes orientar para que procure um terapeuta, um psicólogo, ou mesmo um psiquiatra que o oriente e que tente ajudar e crie maneiras e formas para que essa pessoa consiga adequar a sua vida de forma menos ansiosa, para que ela receba as notícias, receba as coisas da vida de uma forma mais tranquila. Absorver isso de uma outra maneira. Exatamente. Né? E aí fazer com que não sofra muito, né? Porque o ansioso geralmente ele se preocupa muito, né? Essa preocupação do que vai acontecer. Exato. Isso aí é uma coisa que até me foi relatada recentemente por uma mãe, que a criança, quando tem uma notícia de que vai viajar ou vai visitar amigos, parentes, enfim, não consegue às vezes nem dormir à noite, né? Então isso também tem reflexo em crianças, né? Tem reflexo em qualquer idade. É óbvio que a gente acaba vendo isso muito mais frequentemente numa população adulta jovem. Exato. Né? Então, os distúrbios de ansiedade eles são muito prevalentes nos adultos de 20, 25 anos até os 40, 45 anos. Mas a gente tem ansioso, criança ansiosa, Perfeito. Tem o idoso ansioso. Mas a ansiedade é uma patologia muito frequente hoje, que atrapalha não só o sono, mas atrapalha a qualidade de vida. Com certeza. Porque a gente vive mal, a gente vive preocupado, né? Então essa preocupação acaba gerando um estado de hiperalerta, né? Que é esse estado de vigiar tudo, de tomar conta de tudo. Exato. E aí não dá conta, porque nós não damos conta de tudo. Com certeza. A gente tenta, mas a gente não consegue. Então é um problema que deve ser organizado. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos conversando aqui com o Dr. Gleison Guimarães e vamos falar ainda hoje da apneia e o ronco. Já voltamos.